Olá, muito boa semana para você que nos acompanha aqui no canal da Igreja do NASP. Estamos mais uma vez aqui unidos, prontos, preparados para compartilhar com você um tema especial da Palavra de Deus. Você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro, responsável pelo Ministério da Escola Sabatina, aqui da Igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho. Estamos juntos já esse trimestre todo, tratando do tema Hebreus, mensagens para os últimos dias. Já estamos chegando aqui à lição número 11. Hoje teremos dois amigos especiais que vocês veem aí, pastor Sérgio Monteiro e pastor Gilberto Tais. Temos também a presença do nosso querido professor Vilmar, nosso intérprete, a quem agradeço. E daqui a pouco, então, entraremos prontamente no estudo da lição desta semana. Lembrando que você que nos acompanha, nós queremos aqui sempre desejar a bênção de Deus para a sua vida, lembrar que você é bem-vindo, seja você membro da Igreja Adventista ou de outra denominação, ou mesmo que não seja membro de nenhuma denominação religiosa, você é bem-vindo para estudar Hebreus aqui conosco esse trimestre. Nós estamos chegando agora no final de março, também ao final desse guia de estudos, e lembrando que em abril começamos um novo tema. Já falei para vocês, iremos falar sobre o livro de Gênesis, mas ainda estamos aqui em Hebreus. Que Deus abençoe grandemente você, a sua família, e que você cada dia cresça mais no conhecimento da palavra de Deus. Não deixe também de se inscrever aqui no nosso canal, não deixe de fazer um comentário, ok? Aqui embaixo, coloque ali a sua dúvida, a sua mensagem. Também deixe o seu like para o nosso vídeo chegar a mais lugares. E compartilhe esse link nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, nos seus grupos familiares, da igreja, enfim, leve mais longe a nossa mensagem. Eu quero começar aqui fazendo a minha autodescrição, porque nós contemplamos os nossos irmãos que são cegos e de baixa visão, que também nos ouvem, nos acompanham. Eu tenho 1,79, eu tenho cabelos pretos, não é? Cortados bem baixinho. O meu rosto ele é claro, meio arredondado, eu tenho olhos castanhos escuros. Eu estou aqui sentado na minha cadeira, no meu escritório, usando uma camiseta verde clarinho, né? Um verde água. Eu estou com um paletó aqui também, cor de chumbo claro, aqui um cinza meio claro, mais alguma coisa assim. E atrás de mim tem duas estantes escuras de madeira com alguns livros de teologia. Então, você que é nosso amigo cego ou de baixa visão, pode ter uma ideia, uma nuance do ambiente aqui. E para você que é surdo, que você que não ouve ou tem baixa audição, nós temos o nosso amigo aqui, professor Vilmar, trazendo a interpretação em Libras, a linguagem brasileira de sinais, ok? Então, agora que eu já me autodescrevi, eu quero apresentar os meus dois amigos, que já são conhecidos de vocês, porque já estiveram conosco nessa temporada, em outra também. E eu tenho comigo aqui dois amigos que também são amigos, né? Eles também compartilham aí encontros nos canais deles, nós vamos falar daqui a pouco. Eles têm canais no YouTube também que trazem a palavra de Deus. E eu quero começar aqui pelo pastor Sérgio Monteiro. Pastor Sérgio Monteiro, que ele trabalha na área do Antigo Testamento já há muitos anos, não é? Pastor Sérgio Monteiro atuou ali como pastor da comunidade judaica adventista, também no Instituto Judaico Theodor Meyer, também como capelão da Escola do Pensar, ali na Zona Sul de São Paulo. E o pastor Sérgio tem sua especialidade em Antigo Testamento. Como eu disse, ele atualmente faz o seu doutorado aí na Holanda, não é? Na área de Bíblia hebraica. E o pastor Sérgio tem um canal no YouTube chamado Sérgio Monteiro, que eu te convido a seguir também. Ali você tem muito conteúdo. Talvez você já tenha visto também o pastor Sérgio Monteiro alguma vez no programa Vejam Só, da RIT TV. O pastor Sérgio atua ali sempre como convidado, é um consultor bíblico também da RIT TV, e prontamente atendeu o nosso convite aqui para essa semana, trazer o seu conhecimento. Pastor Sérgio, muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui conosco essa semana compartilhando esse tema de Jesus como nosso autor e consumador da fé.
Olá, é muito bom sempre falar da palavra de Deus, né? Mais uma vez estamos aqui. Eu queria só aproveitar a autodescrição do pastor Júlio também para dizer que você que tem acompanhado, você que não sabe, ele não quer descrever, mas ele está um pouquinho mais redondinho a feição do que quando começamos os estudos da Escola Sabatina há algum tempo. Então, eu vou aproveitar aqui para você vá acompanhando o crescimento do pastor Júlio, não apenas em fé, em conhecimento, na graça de Deus. Eu vou colocar aqui, era um amigo também há de muitos anos, fomos um pouco contemporâneos ali também do seminário, e é muito gostoso poder estar contigo, pastor, com o pastor Gilberto Tais, meu amigo, que não é Teis, não é Daisy, nem é Thaís, é Tais. Aí com o professor Vilmar também. A minha autodescrição, eu tenho, contrário ao pastor Júlio, que tem o cabelo preto, etc., eu tenho cabelo indo. Eu tenho o cabelo já quase indo embora. Né? Praticamente meu cabelo já foi. Eu uso óculos, eu uso um óculos aqui, tenho uma barba, eu tenho barba, a minha barba já está embranquecida, já tenho alguns anos de idade, tenho 1,76 m de altura. O que mais que eu poderia dizer? Eu estou sentado também na minha cadeira, aqui no meu escritório, nesse momento. Atrás de mim também estão os livros da minha biblioteca. E, assim como o pastor Júlio, eu também já estou um pouquinho mais redondo. Né? Já estou um pouquinho mais redondo. Na verdade, o pastor Júlio está menos redondo do que eu. Aqui. E você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo para estudarmos a palavra de Deus. Coloque aí seus comentários e também coloque suas revoltas. Tem gente muito revoltada nesse mundo. É impressionante como algumas pessoas se revoltam de forma tão gratuita. Mas seja muito bem-vindo. A lição da Escola Sabatina é um guia. Nós queremos fazer sempre, antes de mais nada, com que você cresça no conhecimento da palavra de Deus, pela palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado, pastor Gilberto, pela companhia. Obrigado, pastor Sérgio. Que bom que ele foi justo, né? Disse que eu estou redondinho, mas disse que eu estou menos do que ele, né, pastor Gilberto? Então, o pastor Sérgio, ele está dentro da justiça. Mas, pastor Gilberto, é o nosso outro convidado, pastor Gilberto Tais, que eu quero apresentar aqui. Pastor Gilberto Tais, ele atua já há alguns anos, ele é natural do Paraná, mas atua há alguns anos já no Nordeste brasileiro, é pastor ali no Ceará, trabalhou no interior do Ceará, na igreja de Sobral, depois na igreja central de Fortaleza, e desde o final do ano passado, o pastor Gilberto Tais, ele foi nomeado aí diretor, né, de algumas áreas da igreja adventista para o estado do Ceará. Hoje, ele cuida do Ministério da Saúde, do Ministério da Mordomia Cristã, da Fidelidade, também no Ministério da Família e do Ministério das Possibilidades, que é o ministério que lida com pessoas com deficiência na Igreja Adventista do Sétimo Dia, um ministério novo, do qual, por exemplo, eu faço parte também, junto aí a 8 países da América do Sul, a região central aqui de São Paulo. Então, o pastor Gilberto também cuida dessa área na Igreja Adventista. O pastor Gilberto também tem um canal no YouTube, né? Você pode encontrá-lo nas redes sociais, Instagram, etc., como Gilberto Tais, Theiss, um nome chique, né? Parece suíço, não sei, alguma coisa assim, ele pode dizer. Mas no YouTube o canal dele chama-se Fé ou Fideísmo. E ele também tem um blog, féoufideísmo.com, onde você pode ver muito conteúdo ali. Pastor Gilberto, seja bem-vindo também. Obrigado por aceitar o convite de compartilhar esse tema tão importante do livro de Hebreus conosco esta semana. Ok, Júlio. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo. Não sei em que horário você vai assistir, né? Então, se for de manhã, bom dia. Se você estiver assistindo à tarde, boa tarde. Se você estiver assistindo à noite, boa noite. E sobre a minha autodescrição, eu estou usando uma camisa preta, uma camisa social preta. Eu uso óculos, né? Tenho um cabelinho assim, que por enquanto ainda está resistindo ao tempo, e tem uma beleza assim irradiante. Então, imagina aí uma beleza irradiante, esse sou eu, já dizia minha mãe. E atrás de mim eu tenho aqui também
uma biblioteca com livros da área de teologia, da área de arqueologia, da área de história, da área de exegese bíblica, enfim, essas matérias que para mim são muito interessantes, né? Eu tenho apreciação. E eu tenho 1,68 m, se eu não diminuir mais nenhum centímetro, eu tenho 1,68 m, e é um prazer estar com vocês aqui, tá? É um prazer imenso poder compartilhar o conhecimento da Palavra de Deus com vocês, junto com esse meu nobre amigo, meu judeu favorito, Sérgio Monteiro. Desculpa, pastor Júlio, deixa eu só falar uma coisa. Pessoal, você que ouviu a autodescrição do pastor Gilberto, a única verdade que há ali é que ele tem 1,68 m. O resto, ignora. Na verdade, é a visão de alguém que tem uma boa autoestima, né? Pastor Gilberto tem uma grande autoestima, mas eu gostei da autodescrição do pastor Josué de Castro, outro dia, que disse, olha, eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas já bem distorcida. Então, foi a melhor autodescrição que tivemos aqui até hoje, viu? Pastor Sérgio e pastor Gilberto. Mas, amigos, muito obrigado pela presença de vocês, então, e você agora que nos acompanha já sabe quem são os nossos convidados. Eu quero lembrar a você que você terá conosco o estudo do tema de número 11, Jesus, autor e consumador da fé. E você vai nos acompanhar aqui no estudo dessa lição. Eu gostaria de lembrá-lo apenas que, se você quiser acompanhar a lição de forma digital, basta que você acesse esse endereço que está na sua tela, mais.cpb.com.br. Você clica ali em lição dos adultos e você vai poder, então, ter este tema aí e acompanhar conosco todos os títulos, textos e tudo mais. Ah, mas, pastor, eu quero ter a lição impressa deste trimestre, ou já a próxima de Gênesis. Bom, eu deixo aqui na tela um contato com você, da CPB Livraria, aqui do UNASP, 19-98165-0008. Você entra em contato aí com a equipe do Frank, da Angélica, o Roberto ou a Erifer. Um desses 4 vai atender você e te explicar como é que você pode ter a lição da Escola Sabatina chegando aí no correio, na sua casa, de forma física. Se você é que nem a gente que gosta de desenhar, rabiscar, colorir, você pode fazer isso, tá bom? Então, eu quero, nesse momento, pedir ao pastor Gilberto Tais que nos leve numa oração, leve a Deus em oração, para que a gente possa entrar aqui na temática prontamente. Por favor, pastor Gilberto. Pastor Gilberto, antes da oração, o seu som está fechado aí, senhor, por gentileza. Ok, obrigado. Querido Deus, obrigado por esse momento em que nós vamos abrir a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor conceda-nos a unção do Teu Espírito e que a Tua Palavra possa alcançar o nosso coração e enriquecer a nossa vida. Por favor, Senhor, a todos que estão ouvindo, que o Senhor possa alcançar os corações com a mensagem da Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina de hoje. Por Jesus Cristo é que suplicamos, agradecidos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Gilberto. É importante lembrar você que o tema dessa semana, que eu já disse, é o tema 11, Jesus, autor e consumador da fé. Assim como fazemos todas as semanas, ele possui um verso para memorizar. E eu quero colocar na tela para você agora o verso para memorizar, que está lá na Epístola de Hebreus, capítulo 12, verso 2. O verso para memorizar que aparece para você nesse momento. Capítulo 12, verso 2. Perceba, portanto, então, que você tem essa ideia já nas primeiras palavras do verso lido, você tem o título da lição, não é? Desta semana. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Os capítulos 11 e 12 do livro de Hebreus
possivelmente são os mais amados, não é? Deste livro, desta epístola, porque falam da vida cristã. E a vida cristã aqui é comparada a uma corrida, onde eu e você somos chamados, somos propostos a participar. E é interessante que o capítulo 11 trata de Hebreus como de apresentar Jesus como aquele que não só cria, mas também consuma a nossa fé. Portanto, a lição vai nos ajudar a entender vários exemplos de fé que já aconteceram e como isso tem a ver conosco hoje, como a fé tem um papel central também na nossa vida. A lição de domingo, pastor Gilberto Tais, tem como título O Justo Viverá pela Fé. Essa, inclusive, é uma citação, não é pastor Gilberto, pastor Sérgio, que faz uma referência a um texto do Antigo Testamento. O pastor Gilberto poderá comentar aí. Mas, pastor Gilberto, baseado aí em Hebreus, capítulo 10, dos versos 35 a 39, o que Deus exatamente está dizendo a nós hoje de forma secundária, já que era dito aos ouvintes originais de forma primária, o que está sendo dito nesses versos para que possamos extrair boas lições dele para a nossa vida? Olha, amigos, o texto de Hebreus 10, verso 35 a 39, o contexto desses versos, na verdade, começa no verso 32. O parágrafo completo, ele se inicia a partir do verso 32. Então, por exemplo, no verso 32, fala sobre que o evangelho traz luz, mas também traz provas, traz provações. No verso 33, diz que as perseguições elas podem vir por causa de Cristo, que nós podemos sofrer ainda perseguições, né, por causa da verdade, por seguir a Cristo. O verso 34 fala sobre fala que nós temos mais a ganhar do que a perder. Aquilo que temos é maior do que o que podemos perder. No verso 35, diz que faz um apelo para a gente não abandonar a fé por causa das provas, por conta das dificuldades, né? O verso 36 diz que nós não devemos tirar os olhos de Cristo e apela para que a gente seja perseverante. O verso 37 diz que a gente precisa ficar atento, porque Jesus em breve retornará. E agora sim, o verso 38, né, que fecha que retrata toda essa experiência, que é relatada a partir do verso 32, diz que o justo viverá, então, pela fé. O que isso significa? Significa que o justo, ele não vive pelas circunstâncias. O justo, ele não vive meramente pelo que ele vê. O justo não vive meramente pelo que sente. O justo vive pela fé. Pela fé. Né? Então, os que são de Deus, essa seria a síntese, que os que são de Deus não voltam atrás. Eles perseveram, e perseveram até o fim. Então, Hebreus apresenta duas classes de pessoas. Primeiro, as pessoas que retrocedem, e segundo, aqueles que creem, aqueles que vivem pela fé. O primeiro perece, mas o segundo é alcançado, é redimido. E como o próprio autor apresenta aqui na lição de domingo, como o próprio autor descreve, ele diz assim que o que o autor quis dizer é que a fidelidade de Deus às suas promessas vem em primeiro lugar, e sua fidelidade produz como resultado nossa fé e fidelidade. Visto que Deus é fiel às suas promessas, os justos, em resposta, permanecerão fiéis. E os textos que dialogam com Hebreus 10, 38, nós temos Romanos 1, 17, nós temos Gálatas 3, verso 11, Romanos 1, verso 16 também, né? Que em sequência vem o verso 17,
E temos também Abacuque, capítulo 2, verso 4. Muito bem, pastor Gilberto, muito obrigado por trazer esta introdução em relação ao que significa o justo viver pela fé. Eu creio que é importante a gente perceber que a fé tem um papel central na vida cristã. Na verdade, e eu vou entrar daqui a pouco na segunda com o pastor Sérgio, a gente percebe, né, pastor Sérgio, que na verdade a gente empenha a fé em muitas coisas na vida. Eu lembro de um professor que dizia: quando você entra num ônibus esperando chegar, no meu caso aqui, saio de Engenheiro Coelho para Campinas, eu tenho fé que o motorista vai me levar para Campinas e eu vou chegar lá. Então, quando eu boto meu dinheiro no banco, eu tenho fé que o banco não vai falir e quando eu precisar do dinheiro, lá estará. Então, a gente empenha a fé em muitas coisas. Você que me acompanha, você empenha a fé, eu empenho fé em muitas coisas. E o chamado aqui da Bíblia é que nós tenhamos fé em Deus, que nós empenhamos a nossa fé naquele que é o maior, naquele que é o nosso Criador. A lição de segunda-feira, pastor Sérgio Monteiro, tem como título Pela Fé, Abraão. E é interessante que Hebreus, aqui quando nós lemos Hebreus capítulo 11, verso 1, e eu quero ler literalmente, Hebreus 11, 1 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E na sequência, pastor Sérgio, é listada aqui, é apresentada uma lista de pessoas que nós, inclusive, chamamos de heróis da fé, uma chamada galeria dos heróis da fé. Mas, pastor Sérgio Monteiro, quando nós lemos Hebreus, capítulo 11, desde o verso 1 até o verso 19, o que esses heróis fizeram para que eles, digamos assim, merecessem estar nessa galeria, nessa lista? Por que que as suas ações exemplificam a sua fé e como isso se relaciona com coisas que eles não haviam visto ainda? Bem, a visão de fé como um assentimento, como a ideia relacionada a crer, ela é uma visão não tão bíblica, porque ela não é a visão bíblica não é tão parcial dessa maneira como nós pensamos. O mundo ocidental acredita em fé como sendo basicamente aquilo que o Dr. Rodrigo Silva chama de fideísmo, né? É a ideia de eu creio e eu creio em coisas etéreas e etc. A experiência bíblica de fé e o contexto das palavras que aparecem para descrever esse fenômeno chamado fé são muito mais concretas do que o que aparenta, do que muitas vezes nós mesmos vemos. A palavra hebraica emuná, que é a palavra para fé, que aparece em Abacuque, que é citada em Hebreus e tantas vezes na nossa vida cotidiana, ela vem da mesma raiz do hebraico amen, que quer dizer fidelidade, quer dizer firmeza. E é isso que caracterizava cada um dos heróis da fé. A sua firmeza de propósito, a sua fidelidade. Se nós olharmos para todos os heróis, e eu costumo dizer, eu tenho até um sermão que eu preguei uma certa feita que chamava Heróis Caídos, Pecadores Erguidos. Pecadores erguidos. Porque, na verdade, os heróis da fé são homens e mulheres que passaram pelas mesmas vicissitudes ou problemas e aflições que cada um de nós passou. Eles se chafurdaram na lama. Por exemplo, Abraão, de quem fala a própria lição de segunda-feira, o pai da fé, ele exerce fé no capítulo 12 para sair de um determinado lugar para um lugar desconhecido, um lugar... A Bíblia descreve numa expressão muito forte, né? Sai para ti, lech lechá, sai para ti, ou seja, vai viver por você mesmo, deixa a casa dos teus pais, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não diz, vai para esse lugar que eu estou te mostrando, vai para um lugar onde eu irei te mostrar ainda. E o interessante é porque ele sai. Só que poucos versos adiante, é toda essa coragem que advém de uma fé, como nós compreendemos, né? Essa fé de ousadia, de certeza, ela parece ter desaparecido, porque ele já mente, faz a esposa mentir, e etc. A fé não é um salvo-conduto, não é um salvo-conduto no qual que te diz que você não irá pecar jamais. Ela é na verdade, a fé é a expectativa, a certeza de que Deus é fiel. E por isso a fé,
ela tem um duplo sentido. Ela tem um duplo sentido. Ela é ativa e ela também é passiva. E nesse sentido, ela é ativa como resposta e ela é passiva como recepção. Nós recebemos de Deus atos de Deus que nos motivam, nos movem a confiar em Deus. E essa é a fé que, por exemplo, no caso do exemplo que o pastor Júlio nos deu aqui, amigos, nos mostra esse aspecto da fé, dessa confiança. Eu confio que o motorista vai me levar, eu sou passivo nisso. Eu não tenho como chegar lá para o motorista e obrigá-lo a pegar o volante e levar, fazer com que ele me leve até onde eu quero. Essa fé, ela é quando nós simplesmente descansamos em Deus, como diz Mateus 11. Jesus nos disse o que em Mateus 11? Nos disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Essa fé do descanso é uma das características da fé dos grandes heróis do passado. Mas eles tiveram outro aspecto de fé, que é aquilo que um teólogo chamado Klaus Westermann dizia, que todo grande ato de fé da Bíblia é um ato de resposta a uma ação de Deus. Então eles tiveram os dois aspectos de fé. A fé que confia plenamente em um Deus que é confiável e ele é fiel, e a fé que responde com fidelidade à fidelidade desse Deus. E esse é o conjunto da fé bíblica, o conjunto que fez com que Abraão fosse conhecido como pai da fé e com que todos os outros que estão na galeria desses heróis da fé, ainda que caídos, fossem heróis erguidos pela fé. Pastor Sérgio, muito obrigado. Gostei muito do título do seu sermão, né? Heróis caídos, pecadores erguidos, né? Eu tenho também uma série que eu trabalho aqui com esses heróis, baseado no título de uma meditação de Ellen White chamado Vidas que Falam, né? O que a vida deles falam para nós. Um outro colega falando desses heróis, eles têm um título da semana chamado Heróis de Barro, né? E como todos esses títulos realmente são retratam a vida desses homens. Mas você mencionou uma coisa que apenas a título de curiosidade, abrindo um parênteses, eu lembro que uma vez nós conversávamos sobre isso, a questão da palavra amém, né? Você falou da origem emuná, da mesma raiz. O que significa exatamente quando dizemos amém sobre algo no final de uma oração? De forma bem rápida, traga esse conhecimento aos nossos amigos aqui. O Talmud, a tradição judaica, ou a literatura judaica, ela utiliza num tratado chamado Shabat, que é sábado em hebraico, 105, diz que quando nós falamos amém, não é efetivamente, etimologicamente é verdade, que assim seja, tal. Mas eles, no judaísmo, se considera como sendo uma frase, uma sigla, que eu vou agora, o professor Vilmar vai ter que fazer um hebraico, vai ter que fazer de hebraico, né? Que é Elohim Melech Naaman. Amém é Elohim Melech Naaman. Quer dizer, Deus é um rei fiel. Deus é um rei fiel. Então, amém, quando nós declaramos amém, ou amém, nós estamos, de fato, declarando que ele é fiel. Não é apenas uma vírgula nem uma pausa na oração. É uma declaração da fidelidade de Deus. Ou seja, quando eu falo amém, eu estou dizendo, eu creio que ele é fiel para cumprir aquilo que nós acabamos de dizer ou ouvir, etc. Né, pastor Sérgio? Exatamente. Ele tem fé. Ele tem fé. É a fé de Deus. É a fé que opera de verdade. Porque Deus não tem apenas uma confiança em nós. Ele nos move, nos motiva, nos transforma e efetivamente age. Amém. Pastor Gilberto, quer complementar a questão de Abraão? Fique à vontade. Sim, eu só queria apenas reforçar que o texto de Hebreus 11, verso 1, que diz que a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem traz implicações. Assim como, por exemplo, Romanos 1, verso 17, que fala de fé em fé. E qual seria a implicação? A implicação, no sentido positivo da palavra, é que a fé, primeiro, ela se apoia na palavra de Deus, ela nos conduz a nos apoiar na palavra de Deus. A fé bíblica nos leva a alcançar a aprovação de Deus. A fé, terceiro, reconhece o poder de Deus. E a fé nos alinha com o pensamento de Deus. O Sérgio lembrou da palavra fideísmo. Existe uma diferença gigantesca entre fé e fideísmo.
A palavra fé, comparada a fideísmo, ela traz mais a ideia da questão da racionalidade, da ação inteligente, da crença inteligente. Agora, fideísmo independe. Você pode crer em qualquer coisa, independente de você ter um alinhamento para esse pensamento, para essa crença ou não. Independe. Por exemplo, você crer em Deus pode ser um aspecto racional, inteligente, porque você tem um pressuposto para desenvolver essa fé, um pressuposto inteligente e racional. Agora, ter fideísmo é como você crer, por exemplo, em Papai Noel, é como crer em fadas do dente, né? Porque você não se exige de você nenhum pressuposto inteligente, racional, para desenvolver esse tipo de crença. Inclusive, tem alguns dicionários que usam a ideia de racionalidade para a palavra fé. Então, a fé bíblica, a fé da Escritura, não é uma fé desinteligente, não é uma fé inconsequente, não é uma fé sentimental, abstrata, mas é uma fé que conduz ideias, pensamentos e comportamentos concretos. Ela não está baseada sobre o nada, mas se baseia nos fatos poderosos de Deus. A fé como resposta, por isso que eu gosto muito do que o Klaus Westermann disse, porque a fé não nasce em nós. A fé é o resultado da ação de Deus sobre nós. O verso 1 de Hebreus, eu gosto de pensar que o texto ele trata dos dois aspectos da fé. Porque o primeiro, ele nos diz assim, no grego ele diz inclusive que a fé é a hipóstasis da esperança. Hipóstase é a mesma expressão utilizada no capítulo 1, verso 3, quando fala que Cristo é a imagem da hipóstase de Deus. Então é a natureza, a essência, é aquilo que efetivamente... A esperança é fé. Mas, por outro lado, ele continua dizendo no seguinte, que a fé também é o pragmaton, ou seja, é a possibilidade, na verdade, a certeza, não é a personalização, na verdade, é a consolidação de alguma coisa que é aparentemente etérea. Eu vejo a materialização, aqui, né? Materialização seria a materialização. Eu vejo a fé no primeiro aspecto, no primeiro momento, essa emuná, pistis, é aquela que o homem entrega. Então, é do homem. A segunda, que dá certeza a coisas que não existem, é a fidelidade divina. Eu vejo aqui no capítulo 1, verso 1, tanto a fé do homem como resposta a Deus, a resposta às ações divinas, e a própria ação divina na segunda parte do verso, que é aquela que efetivamente dá substância ao que vai ser descrito em seguida no próprio capítulo 11. Perfeito, pastor Sérgio. Essa é a diferença, né, entre a fé em Jesus e a fé de Jesus. De Jesus. Nós temos as duas coisas, né? Eu tenho fé em Cristo e eu tenho que ter a fé de Cristo, não é? Isso é muito importante. Agora, só uma coisa interessante para a gente passar para o próximo dia, o pastor Gilberto comentou e o pastor Sérgio também, é por isso que nós encontramos uma citação lá em Tiago 2,9 que diz assim: você crê que existe um só Deus? 2,19. Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, né? Então, se a gente for falar de crença por crença, os demônios creem até mais do que a gente, porque tiveram contato com o próprio Deus. Agora, a fé bíblica é uma coisa realmente diferente, como apresentado pelo pastor Sérgio e pelo pastor Gilberto. A lição de terça-feira, pastor Gilberto Tais, tem como título Moisés, crendo no invisível. Baseado em Hebreus 11, de 20 a 28, pastor Gilberto, o que exatamente essas pessoas de fé, e falando um pouco de Moisés, o que eles fizeram de forma prática? Porque nós falamos da crença, mas de forma prática, como aquilo que eles fizeram, como as suas ações se relacionam com a convicção que eles têm, ou seja, como a convicção naquilo que eles não viam foi refletida de forma prática nas suas ações. Interessante, é curioso notar que muitas pessoas elas admitem crer em Deus, mas não seguem nada do que Deus ensina, do que Deus pede. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não tem comportamento nenhum que demonstre isso na prática. Agora, quando o autor cita do verso 20 a 22,
para fazer referência a Esaú, para fazer referência a Jacó, para fazer referência a José, são homens que não apenas acreditaram, mas agiram em função do que acreditavam. Agora entra a narrativa de Moisés, e a narrativa de Moisés, que ocupa aí vários versos de Hebreus 11, para mim é uma das narrativas mais poderosas, mais incríveis que existe aqui na galeria. Por quê? Primeiro porque diz que Moisés, ele, quando já homem feito, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Essa expressão, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, é entendida por alguns estudiosos que Moisés estava sendo preparado para ser o Faraó do Egito, como Ellen White mesmo afirma, né, que ele estava sendo preparado de fato para assumir o trono, o poder da nação. Então, essa expressão, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, é como se ele estivesse dizendo: eu me recuso a ser herdeiro. Eu me recuso a ser herdeiro. Aí você pensa, recusar ser herdeiro do trono, do poder, da riqueza, da glória de uma grande nação como era o Egito na época, é algo a se considerar. Por quê? O que é que motivou Moisés a recusar? Glória, poder, tesouro, o trono, a administração da maior nação da época. Depois diz que no verso 25 que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu a vida sofrida, a vida dura, hostil do povo, do que desfrutar de conforto, do que desfrutar de facilidade, do que desfrutar de uma vida cômoda. E depois no verso 26 diz que porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, o que torna evidente para o autor de Hebreus e para a gente, o que torna evidente que os tesouros do Egito estavam sendo reservados para ele também, se ele se tornasse faraó, obviamente, mas o texto diz que ele preferiu um outro tesouro. Ele contemplava o galardão, os olhos de Moisés iam além do que os olhos da carne podiam contemplar. Ele contemplava herança eterna. Depois, o verso 27 diz que ele não temeu, não ficou amedrontado com a ira do rei, mas permaneceu firme. E o verso 27 conclui dizendo assim, como quem vê aquele que é invisível, né? O que reforça o pensamento de que Moisés olhava além do que as coisas da terra. Bom, o que isso tudo nos ensina sobre Moisés? Eu vou destacar 5 pontos. Primeiro, esse exemplo de Moisés nos ensina que ele agia em função do que acreditava. Aí, com isso, a gente reforça, solidifica tudo que foi mencionado até aqui pelo Sérgio, por nós aqui. Então, por exemplo, primeiro, a experiência de Moisés nos ensina que a verdadeira fé, ela suporta, ela supera o medo, porque diz que ele não temeu. Então, supera o medo. E a gente encontra isso de maneira mais clara no verso 23. Depois, segundo, nos ensina também que a verdadeira fé, ela solidifica também as decisões. Ela substancia as decisões, as escolhas. Isso a gente vê na história de Moisés, no verso 24 ao verso 26. Mas também, terceiro, nos ensina que a verdadeira fé mantém o nosso foco. Lembra que diz o texto que ele contemplava aquilo, ele vê aquilo que é invisível. Então, ele mantinha os olhos e a consciência e o coração na glória vindoura, na eternidade. Quarto, a verdadeira fé reconhece o livramento que vem de Deus. Reconhece o livramento. Para reconhecer o livramento, a gente tem que ter uma clara percepção do que éramos e do que somos, do que deveremos ser. O que implica em renúncia, sacrifício também. Porque Deus nos livra de algo. Nos livra especialmente, não apenas do mundo externo, mas também nos livra do mundo mal interno que existe em nós, né? Alguns até gostam de usar aquela frase bem impactante que diz assim, que
o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de muitos deles. E Deus queria libertá-los, não era apenas da geografia egípcia, do território egípcio. Deus queria também libertá-los das influências malignas do Egito. Né? E depois, quinto, a verdadeira fé vence, suporta, supera as dificuldades, como descrito aqui na história de Moisés, do verso 28 e o verso 29. E um comentarista teológico, Raymond Brown, ele faz uma lista semelhante a essa que mencionei. Né? Ele também teve essa percepção do exemplo de Moisés, do exemplo de fé, que modifica pensamento, modifica comportamento, modifica atitudes, onde nos compele a abandonar a velha atitude, ou o velho homem, para viver um novo homem em uma nova atitude, um novo comportamento, mas um novo comportamento cuja bússola para ele é a palavra e a vontade de Deus. Pastor Gilberto, muito obrigado. Essa visão realmente de Moisés, né? E não é à toa, o pastor Sérgio acho que vai concordar comigo também. É fato de que Deus ele trabalha com todas as pessoas, mas é impressionante como Deus ele chama algumas pessoas especiais para funções especiais. Todos têm um papel a desempenhar na obra de Deus, mas quando eu olho para Hebreus, quando eu olho para o Antigo Testamento, e eu vejo Moisés, eu vejo Paulo, a gente percebe que Deus ele realmente traz pessoas que têm e se dispõem a ter uma capacidade e um crescimento do conhecimento dele para poder ser uma bênção aos outros, né? Esse ponto me chama muito a atenção, Moisés ter escolhido, eu não quero seguir este caminho que eu mesmo tracei para mim, né? Eu quero seguir este novo que Deus está traçando. Por favor, pastor Sérgio. Eu acho interessante, a tradição judaica diz, assim, corroborando o que o Gilberto disse, a tradição judaica diz que não apenas, desde pequeno, de alguma forma, Joquebed e também o contato com o povo judeu trouxe a Moisés a lembrança de algo que parece que ele não sabia, né? Que ele era um judeu de fato. E o interessante é que conta a tradição que uma certa feita ele estava no colo do faraó, estava no colo do avô dele, do faraó, né? E ele tomou a coroa da cabeça do faraó e o faraó achou que ele iria colocar na sua própria cabeça. E ele pegou a coroa e jogou no chão. E ele saiu dizendo, eu não quero isso, eu não nasci para isso. E o faraó, a partir daquele dia, entendeu que ele não fazia parte do povo egípcio. Deus faz coisas, e essa é uma das coisas da loucura da fé, né, que nos leva a aceitar que Deus nos chama. Por exemplo, eu vou sendo bem franco com vocês, você imagina a quantidade, quantos alunos nós temos hoje no teológico aí, pastor Júlio, você tem ideia? Em torno de 300 alunos. Entre as 4 faculdades. Entre todos os 4 anos, os 3 anos, né? Entre todos os anos aqui no NASP, no caso. No NASP. No NASP nós temos aproximadamente 300 alunos. Mais 300 em cada uma delas, num tempo em que as pessoas estão cada vez mais ateias, mais desesperadas por se verem longe de Deus. Existem pessoas que aceitam o chamado para viver na contramão, para viver na pregação, para falar de um Deus que as pessoas não querem escutar, para preparar pessoas para um reino que as pessoas não querem ir, para chamar pessoas para serem servas quando elas querem apenas reinar, para ter fé quando elas querem ter a certeza da racionalização, para terem esperança quando elas vivem num mundo de aflição e desespero. Isso é, efetivamente, o chamado da loucura da fé que diz o apóstolo Paulo. Amém. A lição de quarta-feira, pastor Sérgio Monteiro, vem trazendo como título Raabe e outros heróis da fé. E a história de Raabe é tão impactante que a maioria dos amigos sabe, se você que nos acompanha não sabe, eu tenho uma filha de 13 anos e quando ela nasceu, eu já sabia, antes dela nascer, que se fosse uma menina, o seu nome seria Raabe. E esse é o nome da minha filha de 13 anos. E quando meu filho nasceu, ele recebeu o nome de Josué. Então aqui a gente é bem ligado a essas histórias, não é? Mas Raabe e outros heróis da fé, pastor Sérgio. Por que Hebreus, ali quando nós lemos Hebreus
especificamente 11:31 e Josué 2, dos versos 9 a 11, porque essa mulher que era, digamos, uma das mulheres com menor moral ou com maior passado, digamos, imoral dentro ali do povo de Jericó, é incluída aqui agora numa galeria com Moisés, com tantos outros homens e mulheres aqui que são ligados a Deus. Como é que a gente concatena a história de Raabe, não é? Talvez uma das mais conhecidas prostitutas ali de Jericó, com esse grupo de homens e mulheres que eram fiéis a Deus. Pastor, nos ajude a entender essa questão aqui. E a coisa ainda fica mais complicada, porque, na verdade, você tem as 3 grandes mães de Israel que não estão na galeria. Pois é, pode mencionar isso também. Pois é, então você olha para as grandes mães de Israel, a Sara, Rebeca, Leia, que nós, todos os dias, nós falamos a respeito delas, a respeito dessas grandes mulheres, e elas não estão na galeria dos heróis da fé. Eu diria, e aqui talvez seja uma das coisas mais interessantes a respeito de todos os homens que aparecem aqui, é que eles demonstraram não ter nada para estar aqui. Eles demonstraram não ter nada naturalmente para estar nessa galeria. Mas a grandiosidade da diferença do antes de encontrar-se com a fé para o depois de encontrar-se com a fé. Raabe exerce, e a fé não apenas a fé declarada, mas uma fé de fato praticada. A fé da fidelidade de verdade. Ela não precisou de milagre algum. Ela não precisou de milagre algum. Ela não viu o Mar Vermelho abrir. Ela não viu o Jordão se abrir. Ela não viu Deus libertar com pragas do Egito, mas ela escutou e confiou em Deus. E aí ela dá aquela que eu falei que é a resposta em fidelidade. Eu não preciso de grandes milagres de Deus, é como se dissesse Raabe, né? Eu não preciso de grandes milagres de Deus. Eu preciso apenas e tão somente de uma coisa: que Deus me receba. Que esse Deus de vocês, não precisa nem ser o meu Deus, esse Deus de vocês me receba. E é tão interessante a tradição judaica, diz que o seguinte, eu gosto muito da tradição judaica, vocês sabem disso, como o Gilberto me chama, o meu judeu favorito, né? A tradição judaica diz que Raabe se casou com Josué. Né? Raabe se casou com Josué. Porque ela exerceu tamanha fé, tamanha fidelidade, ela exerceu tamanho caráter, e essa é a grande diferença, acho que a grande beleza desses homens e mulheres que estão na galeria dos heróis da fé. A grande maravilha desses homens e mulheres é que, embora eles tivessem caído, eles talvez tivessem um passado que não lhes recomendava, eles perceberam que eles receberam, na verdade, aquilo que nós deveríamos perceber. Deus não liga para o passado de ninguém. Deus nunca ligou para o passado de ninguém. Deus apenas e tão somente nos traz para o presente. Ele olha apenas e nos leva para o presente. O pastor Júlio está me mandando uma mensagem aqui. Salmão. Salmão, para mim, é aquela cor, né? É a cor salmão. É a tradição judaica. Não precisa necessariamente acreditar que seja verdade. É porque a tradição, em alguns lugares, ela toma por assimilação, ela toma por aproximação. Então, como ela tem... Existem outras tradições que dizem, por exemplo, que ela não haveria se casado com Josué, mas teria se casado com o filho de Caleb, que aparece em Juízes, que é um dos juízes, um dos primeiros juízes, talvez um dos primeiros juízes, eu não me recordo exatamente o nome dele, mas ela teria se casado com ele, efetivamente. Então, assim, há rabinos que pensam de uma maneira ou de outra. De qualquer forma, o importante é que ela foi vista como alguém digna de ser tomada, de ser considerada como parte do povo. Como parte do povo. E eu quero citar um outro exemplo de uma pessoa que não, estranhamente, mas é Caleb. O próprio Caleb, que nem israelita era, ele era quenezeu. Né? Ele era quenezeu da Ciro-Efraimita, Ciro-Fenício, na verdade, Ciro-Fenício. E ele é um daqueles, em várias situações, ele exerce a fé que Deus quer. Ele, quando todo o povo, em Números 13 e 14, todo o povo se levanta contra Moisés e contra Deus, ele diz, fiquem quietos, vocês não sabem. Quando o povo diz, eles são mais fortes do que Deus, ele diz, vocês não têm ideia se o Senhor quiser que nós ganhemos, nós venceremos. Essa é a fé que Deus efetivamente quer. Uma fé que não é baseada apenas em declarações vazias, mas uma fé que declara
que conhece. E aqui tem um ponto extremamente importante relacionado a Raabe e Calebe. A fé que vem pelo ouvir e que se transforma em prática, talvez em muitas situações é muito maior, na verdade, em quase todas as situações, é muito maior do que uma fé que é herdada. A fé herdada pode muitas vezes se transformar em rotina. Uma fé de verdade, como de Calebe, como a fé da Sunamita, como a fé de Raabe, a fé de Ruth, são, de fato, a fé aquela que silencia o céu e estremece o inferno. Pastor Sérgio, muito obrigado por essas informações. E é importante que você nos acompanhe aqui. Veja, quando. Alguns não entendem isso, né, Pastor Sérgio? Mas vamos explicar aqui. Quando o Pastor Sérgio cita a tradição judaica, quando nós citamos outras questões, não quer dizer que nós não cremos com o que está escrito na Bíblia, que nós não cremos no que está escrito no Espírito de Profecia, não é, Pastor Sérgio? Nós estamos apresentando o que essas tradições trazem. Uma coisa interessante para você que nos acompanha, por exemplo, nós temos um relato no Novo Testamento onde Paulo diz que no deserto havia uma pedra que rolava atrás do povo ali no deserto. E Paulo diz assim, esta pedra era Cristo. Quando nós vamos para todo o Antigo Testamento, nós não encontramos nenhum relato de uma pedra acompanhando o povo no deserto. Onde está isso? Na tradição judaica. Então é importante que nós entendamos que você ter esse suporte da tradição judaica, afinal, o cristianismo vem do judaísmo, né? Tem uma ideia muito, digamos, equivocada de que os judeus traíram a Cristo, os judeus foram abandonados por Deus. Isso não é verdade, né? Nós sabemos que muitos líderes judaicos, realmente ali naquela questão de Jesus, o traíram, o mataram, mas nós não podemos esquecer, né? Jesus era judeu, morreu judeu, os discípulos eram judeus, morreram judeus, todos os escritores da Bíblia, com exceção de Lucas, eram o quê? Judeus. Então esse aporte, né? Esse suporte da tradição judaica, do Talmud e outras literaturas são importantes, inclusive... E são secundários. Exatamente. E é importante lembrar que eles são apenas secundários. Para nós apenas existe a Bíblia. Para você que nos assiste, nós acreditamos na inspiração da Senhora White, mas mesmo a Senhora White é secundária à Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática de qualquer adventista do sétimo dia. A própria Ellen White declarou isso, né? Pastor Gilberto, pode comentar? Só uma rapidinho aqui do pastor Gilberto. Só para complementar aqui, Salmão, para alguns comentaristas judeus, é um outro nome de Josué. Olha só, muito interessante. Tá bom? Foi o que eu imaginei, né? Eu também já tive contato com essa questão da tradição judaica e foi essa linha que eu realmente segui também, que seria um outro nome, assim como nós temos Josué sendo chamado por outros nomes em outros textos bíblicos. Por Oséias, né? Por exemplo. Oséias. Por favor, pastor Gilberto. Eu só iria reforçar o que o Sérgio mencionou aí sobre Ellen White. Para a Igreja Adventista, a nossa única regra de fé é a Bíblia, é a Escritura, né? E se Ellen White estivesse viva hoje, eu falo com base em declarações que ela deixou, que ela escreveu. Então, com base nessas declarações que ela escreveu, se ela estivesse viva hoje, ela puxaria a orelha de muita gente que usa os seus escritos para defender doutrinas, para defender princípios bíblicos. Ela sempre orientou, diversas vezes orientou, que a gente deve revelar as verdades usando a Bíblia, né? A nossa exegese, a nossa hermenêutica, ela tem que ser essencialmente bíblica. E só fechando esse parênteses, para você que não sabe, todas as 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nenhuma delas foi baseada ou é baseada em nenhum escrito de Ellen White. Todas as nossas crenças são baseadas no texto bíblico, no assim diz o Senhor. Júlio, permita-me, por favor, é rápido. É o seguinte, amigos, essa questão de fé, que a gente vive num contexto cristão assim muito generalizado, né? E o relativismo acabou afetando muitas igrejas cristãs do nosso tempo. Então, tem pessoas que acham que ter fé é apenas crer em Deus e você não precisa ter aquele compromisso de mudança de vida, de comportamento, né?
Eu já me deparei com pessoas argumentando, até com pastores evangélicos, claro, não são todos, viu? Tem pastores evangélicos aí se esforçando para fazer o que é direito, o que é correto, segundo a vontade de Deus. Tem pastores evangélicos, tem irmãos evangélicos, amigos evangélicos que têm esse pensamento meio que relativista do comportamento diante de Deus. Mas a verdadeira fé é como um relacionamento. Num casamento, a gente quer ser fiel, quando se ama, a gente quer ser fiel e quer receber fidelidade. E nesse relacionamento com Deus não é diferente. Aliás, em nenhuma relação, seja de amizade, seja de conjugal, seja paternal, em todas elas há essa relação recíproca de fidelidade, de lealdade, de compromisso. E a palavra fé na Bíblia, ela traz essa essência. Eu não apenas creio abstratamente, mas eu creio também de maneira concreta, através do meu relacionamento com Ele. Muito bem, pastor Gilberto, obrigado. Eu creio que fechamos bem esse assunto, não é? E que fique muito claro aqui. E só para agora eu quero arrematar aqui, pastor Sérgio falando de Raabe, é interessante que quando a gente olha o contexto bíblico, nós percebemos que Raabe se encontra com ali os espias aproximadamente ali 40 anos depois da saída de Israel, perto do momento em que eles estão chegando. E o texto bíblico de Josué diz que a Raabe diz exatamente assim: porque temos ouvido, né, que o vosso Deus é Deus em cima nos céus e debaixo na terra. Tudo que ela tinha era o relato, o testemunho de 40 anos sobre o que Deus estava fazendo ao longo da história. E a lição de quinta-feira, pastor Gilberto Tais, ela vem trazendo como título Jesus, autor e consumador da fé. E depois nós temos o comentário adicional aqui também na sexta-feira. Então, eu vou fazer a pergunta ao pastor Gilberto Tais, mas já também ao pastor Sérgio Monteiro, que na sequência pode tratar desse tema e também trazer o complemento do estudo adicional. Mas, pastores, Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. O pastor Sérgio até comentou um pouquinho no começo, mas o que os versos de Hebreus 12, 1 a 3, de forma assim bem concisa não, de forma bem direta e escancarada, o que eles nos pedem? Pastor Gilberto. Opa, vamos lá. Olha, depois de encorajar os cristãos de Hebreus, apresentando aquela galeria, lista dos heróis da fé, agora o autor ele tenta mostrar para a gente que nós devemos seguir as mesmas pegadas que os heróis da fé. Então, eles não estão ali de enfeite. Não estão ali para contar uma história bonita. Estão ali para servir de modelo, servir de exemplo. Né? Por quê? Porque nós também estamos fazendo uma jornada. Nós também estamos peregrinando. Né? Assim como Israel esteve peregrinando no deserto, rumo à cidade, a Canaã, nós também estamos peregrinando rumo a Canaã do céu, né? Até a Jerusalém celestial. Bom, nessa caminhada, nessa trajetória, nesse deserto de peregrinação, nós temos uma corrida a fazer. Nós temos obstáculos a vencer. Nós temos orientações, instruções a seguir, a abraçar. E nós temos ordens a obedecer. Assim como os povos do passado, assim como os heróis da fé. Então, o autor ele pega do seu tempo, do seu mundo, do mundo dos esportes, essa imagem, a imagem da roupa, a imagem da condição dos competidores, a imagem dos espectadores, né? Ele pega a própria competição em si para exemplificar essa luta que nós travamos. Então, ele descreve que a vida com Cristo, a vida com Deus, a vida cristã é como a vida de um atleta. Né? Bom, com base nisso, eu diria o seguinte, que nós temos um caminho a seguir. Nós temos uma jornada a seguir. Nós temos
também uma cultura a abraçar e uma cultura a rejeitar. Se fala muito hoje em dia, né, dentro do próprio contexto da exegese, da hermenêutica, existem aqueles que trabalham a interferência da cultura na interpretação da Bíblia. Né? Então, eu só quero lembrá-los que nós temos uma cultura a rejeitar e uma cultura a abraçar. Nós temos um comportamento a assimilar. Precisamos abandonar um determinado comportamento para assimilar outro comportamento. Então, nós temos uma postura, precisamos ter uma postura diante da verdade que conhecemos, em detrimento da mentira que nós viemos, de onde nós viemos. Né? E precisamos ter uma determinação inflexível a favor da verdade. Uma determinação inflexível. E eu vou sair um pouco da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 e vou para outra galeria de heróis da fé registrados pela história. Nós tivemos milhares de homens e mulheres que deram a sua própria vida em prol da verdade. E se a Bíblia fosse escrita, tivesse continuado a ser escrita naquele tempo, esses nomes talvez entrariam para uma outra lista ou para essa mesma lista. Nós temos vários reformadores, né, do período da história antiga, da história média, ali medieval, e até da história moderna, muitos nomes que ficaram registrados na história e que poderiam naturalmente fazer parte de uma nova galeria de heróis da fé, porque não pouparam a própria vida por amor à verdade. Gente, existe fé mais poderosa do que essa? Às vezes a gente tem fé de abandonar um emprego por causa do sábado, para guardar o sábado. Às vezes muitos têm fé de, às vezes, abandonar um namoro, um noivado, para se manter firme na verdade. Tem pessoas que têm essa fé de deixar alguns vícios apetitosos, né, paladar, deixar alguns vícios em prol de uma verdade, mas tem pessoas também que elas tiveram fé para rejeitar a própria vida em prol da verdade. Nós temos exemplos nos heróis da fé, temos exemplos na história da fé, temos exemplos, e esses exemplos eles se repetirão em algum momento na história futura, né? E tem se repetido também hoje em lugares onde o cristianismo é perseguido, onde as pessoas cristãs são perseguidas. Quantas pessoas ali têm ofertado a própria vida para se manter firme na verdade? Então, são testemunhos poderosos e que fazem estremecer os próprios demônios, os próprios anjos caídos. É isso. Então, para encerrar o meu comentário, o autor ele apela para que não haja espaço para o desânimo, mas que haja espaço para a perseverança e que a gente corra com essa perseverança. O quê? Corra a carreira que nos foi proposta pelo autor e consumador da nossa fé. Obrigado, pastor Gilberto. Pastor Sérgio, por gentileza. Eu gostei demais de um pensamento que aqui está na lição, e queria terminar com ele também, os meus comentários. Nós existimos porque Deus é fiel. Nós, como cristãos, existimos porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus faz com que e a fidelidade de Deus não é porque ele é fiel a nós, efetivamente, ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel a sua promessa de amor. Deus, ele é santo, e santidade dentro da Bíblia, nós sempre gostamos de falar que santidade na Bíblia é a ideia de separação. Mas santidade na Bíblia é muito mais a ideia de harmonia. É a harmonia entre o que eu penso, o que eu falo e como eu ajo. Deus, dessa forma, nesse conceito, ele é plenamente santo, absolutamente santo, completamente santo. Porque todas as palavras de Deus primeiro brotaram no seu pensamento, e o seu pensamento não está oculto em suas palavras. A verdade, o pensamento de Deus é revelado em suas palavras e revelado em suas ações também. A primeira palavra de graça da Bíblia não é no Novo Testamento. A primeira palavra de graça na Bíblia é Bereshit, Bará. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes mesmo que houvesse
que houvesse seres humanos na Terra, houve a graça disponibilizada para esses mesmos seres humanos que iriam existir. Por isso, Deus é o primeiro a ter a verdadeira fé, a fidelidade. Fé no conceito mais amplo, mais preciso, mais maravilhoso e mais profundo. A fidelidade de Deus. E aqui, o autor da lição, ele diz algo que eu estava lendo e eu achei fantástico, queria ler para vocês. Que não é o autor da lição, na verdade, é a senhora White, que diz assim: pela fé, você passou a ser de Cristo, e pela fé deve crescer nele. Pela fé de Cristo, você passou a ser de Cristo. Pela sua resposta de fé, você deve continuar crescendo em Cristo. E dando e recebendo, dando a Cristo a resposta, aquilo que você dele recebe. Dando aos outros aquilo que Cristo te entrega também. A fé verdadeira não é uma fé morta, nem uma fé que se contenta no que recebe, mas tem prazer no que entrega a Deus e no que entrega aos outros para Deus. Pois a senhora White termina dizendo assim: você receberá tudo, Cristo, a plenitude de todas as bênçãos para habitar em seu coração, ser sua força, justiça e esperança eterna, para que tenha o poder necessário para obedecer. E finalizando, ela diz assim no Caminho a Cristo, página 105. É impossível para mentes finitas entender de maneira plena o caráter das obras daquele que é infinito. Para o intelecto mais esclarecido e a mente mais educada, o santo ser ainda será um mistério. Mas uma coisa esse ser, que é misterioso, fez. Criou você e a mim. Criou a cada um de nós. E amou imensamente a cada um de nós. E entregou seu filho por cada um de nós. E o que ele espera de nós não é uma fé que simplesmente diga que crê e que aceita o sacrifício, mas que viva verdadeiramente em fidelidade, em harmonia com os princípios do céu e com o caráter de Deus. Quando eu mencionei, Júlio, que uma cultura rejeitar e uma cultura assimilar é no sentido, claro, óbvio, no sentido de abandonar, de deixar a cultura que nos impede de exercer genuinamente essa fé que nós trabalhamos aqui durante a lição e que é retratada aqui na lição desta semana. Então, é o tipo de cultura que interfere, que impede, que dilui a prática dessa genuína fé de relação com Deus e com a sua verdade. Muito bem. Amigos, eu quero agradecer imensamente ao pastor Gilberto Tais e ao pastor Sérgio Monteiro, porque eu creio que essa lição realmente nos trouxe grandes lições, né? Práticas de como devemos conhecer e também exercer a fé. Né? Existe uma diferença básica entre crença e fé. Como eu já disse aqui, Tiago 2,19 diz que os demônios também creem, e eles tremem. Agora, ter fé é muito mais do que você crer na existência, né? É tudo aquilo que falamos. É você exercer a fé em Cristo e ter a fé de Cristo. Eu agradeço muito aqui o pastor Sérgio. O pastor Gilberto falou do meu judeu favorito. Eu lembrei daquele desenho infantil, né? O meu malvado favorito. O pastor Sérgio tá menos redondinho que o personagem, mas tá tudo certo, viu, pastor Sérgio? Tava esperando. Imaginei, porque a ligação é inevitável pelo título, né, amigos? Vocês sabem que antes da gente finalizar, o pastor Sérgio vai trazer a oração, mas toda semana nós sorteamos aqui, pastor Sérgio, pastor Gilberto, nós temos uma parceria com a livraria digital livro7.com, que está dando de presente toda semana este livro. É o livro de apoio da lição, não é? Hebreus, não é? O livro daqui chamado Cartas Hebreus, o Herói, o Autor da Fé, é do Dr. Félix Cortez, que é o autor da lição deste trimestre. Portanto, nós sempre sorteamos aí. E o vencedor dessa semana é a irmã Nice Crespon. Nice Crespon. Portanto, você que nos acompanha e coloca ali os seus comentários, mesmo que não concorde com o que a gente diz, né, pastor Sérgio? Faz parte, é importante, somos irmãos em Cristo, está tudo certo. Você concorre também ao sorteio. Então, irmã Nice Crespon, entre em contato com este e-mail, tá? contato@livro7.com. No assunto, coloque: eu ganhei o livro de Hebreus.
mande seu nome completo, seu endereço e também uma foto ali do seu RG, só para confirmar que você é você mesmo, e você vai receber aí, a livraria vai mandar para você gratuitamente, tá bom? Amigos, mais uma vez eu quero agradecê-lo. Muito obrigado, pastor Sérgio, pastor Gilberto, que Deus abençoe vocês no ministério de vocês aí, tanto presencial quanto online. E para você que nos acompanhou até aqui, mesmo chegando ao final, esperamos que na próxima semana você esteja conosco para a lição de número 12, depois a de número 13, e nós finalizaremos o livro de Hebreus e iremos para o Bereshit, no princípio, o livro de Gênesis. Já estão convocados os dois aí para participar com a gente, tá bom? Pastor Sérgio, traga-nos nesse momento uma oração que nos despeça e nos ajude a praticar, assimilar e praticar aquilo que tratamos aqui na lição dessa semana, por favor. Vai ser um prazer. Grande abraço a todos. Amado Pai, Hashem dos exércitos, nosso Senhor e nosso Criador, enche nosso coração de admiração pelas tuas obras e como resposta à confiança que elas devem brotar em nós, que nós exerçamos fé que não seja apenas declarada, mas uma fé que seja vivida e praticada. Dá amor a cada um de nós, dá certeza, a certeza que brota de olhar para o passado e ver as grandiosas obras que o Senhor fez e a grandiosa salvação na vida de cada homem do passado e cada mulher do passado. Que não sejam apenas histórias longínquas, mas sejam exemplos a serem vividos e que vivamos nesta mesma fé para encontrarmos com eles na grandiosa chegada da nossa pátria celestial, Jerusalém, quando nos encontraremos contigo, para todo sempre vivermos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.